Bom, então, a gente vai falar sobre esse tema tão importante, eu vejo, tão, para mim é tão motivador assim, tão bacana, que é o papel da arte, né, na saúde mental, nesse olhar para a vida, né, de forma diferente, nesses diálogos, né, entre relacionamentos e tudo mais. A arte, acho que tem esse papel de desconstrução, né? E ao mesmo tempo de construir algo novo, né? Novas formas de se relacionar com o mundo e tudo mais. Você poderia começar falando sobre isso, assim, né? Sobre esse papel da arte, né? E na verdade a gente tem essa ideia de que a arte ela está relacionada muito a entretenimento, né? A parte estética e na verdade a arte vai muito além disso, né? Então, como a gente pode abordar a arte nesse aspecto, assim? Você já pode falar sobre isso. Então, eu acho que é interessante falar para o pessoal também como é que eu estou aqui enquanto Sim, psicanalista, claro. falando de arte. E justamente Hum, porque arte e psicanálise são a área onde eu transito. uhum, Uma área só, no caso, onde, para mim, onde eu atuo como artista e produtor de arte, acompanho artistas em produção, para museus, para galerias, tenho uma certa proximidade com o processo criativo, tanto meu quanto é, da proximidade com as outras pessoas. sim, E o estudo da psicanálise ele vem e ganha então um outro lugar, que é um lugar para a expansão do próprio processo criativo, para a expansão do que são os processos mentais, os processos onde a gente pode ter algo a dizer sobre nós, sobre a vida, sobre ser humano. Não é à sim. toa que a arte ela sempre atravessa a filosofia, a psicanálise, a sociologia, ela entra como metáfora, como lição, como ponto de... Então, falando de arte aqui, estamos falando definitivamente não de uma coisa que simplesmente fica bonito na sua parede e combina com o seu sofá. Né? Uhum, Estamos falando justamente de possibilidades que acham saída, possibilidades humanas, de potenciais, né? Que acham saída pelos construtos artísticos criativos. Então também falemos aqui agora que não é também só os pincéis e o balé e o instrumento. Vamos falar de arte aqui num processo abrangente, né? Arte barra processos criativos, que pode ser cozinhar, que pode ser fazer jardinagem, né? uhum. E também, para onde a gente começa a falar, então, se a arte não é só a estética, não é só a beleza? A gente começa a pensar e reparar que a arte, ela vem desde sempre, permitindo possibilidades, às vezes, para falar daquilo que as palavras não dão conta. Falar daquilo que ainda não temos palavra. Uhum. Conseguir forma para aquilo que é impalavrado. Mas, na arte, a arte dá conta. Então, a arte, precisamos pensar nesse sentido. Não como uma coisa em si, mas como uma saída de potencial humano que sempre se expressa por nós em todas as culturas e que tem essas possibilidades inerentes a si mesmas. Existem possibilidades terapêuticas para a arte. Pelo jeito que ela, Uhum. pelo jeito que ela se forma, pela maneira que temos que lidar com o fazer artístico, pela Sim. possibilidade de aprendermos um pouco, inclusive com aquilo que fazemos, já que damos matéria Uhum. e palavra.
podemos aí nos analisar. Podemos aí, no caso, ter um retorno daquilo que pensamos, por exemplo. Né? Então, a arte está bem para além da estética. Né? Sim. Aliás, nem necessariamente é uma arte boa, é uma arte bela. Há um pintor chamado Francis Bacon, não confundir com o escritor Francis Bacon, que é o mesmo nome. Eu costumo dizer que elas são de tão horríveis, as pinturas são lindas. Né? Famosíssimo, Francis Bacon, quem quiser buscar, né? Elas são pinturas um pouco macabras. Eu costumo dizer que eu gostaria de ter uma, que deve custar milhões de dólares, gostaria de ter uma em casa atrás de uma cortina, porque não é algo para ficar olhando sempre. Mas ela eu diria que é uma obra de tão horrível, ela é linda para mim, muito significante, pelos assuntos que tratam da morte, da vida, e que eu adoraria ter uma que custa milhões de dólares na minha parede atrás de uma cortina, porque não é para ficar vendo sempre. Por quê? Porque Não é tão fácil de olhar. não é fácil de olhar. E justamente por não ser fácil de olhar, porque não ser tão bela esteticamente, que ela fala muito comigo, de coisas que eu ainda nem tenho palavras para dizer sobre. Interessante isso. Sabe que você me lembrou de uma obra de Van Gogh que ele fez do asilo onde ele se internou, né? E, e Van Gogh, para quem não sabe, tinha sérios problemas mentais, né? E, e ele retratou esse asilo de forma muito diferente da realidade, né? A realidade que a gente percebe. O asilo não era um lugar bonito, não era um lugar agradável. E na obra ele retrata isso de forma como se fosse uma realidade paralela, né? Então, você acredita que esse problema, né, mental, né, pessoas com problemas mentais, elas podem sim enxergar a realidade de outra forma, ou de repente é só uma alucinação, uma coisa que tem a ver com a doença em si, né? Como que é isso? Olha, nós temos a arte enquanto ferramenta para o auxílio do tratamento, como estratégias para a saúde, já há um certo tempo. Né? No Brasil temos Nise da Silveira, precursora na área. A gente pode citar o Arthur Bispo do Rosário, em que a própria ação de fazer a arte esquematizava uma vida para ele, o estruturava, a própria maneira de fazer. Né? Agora a gente pode pensar, ok, o Van Gogh tinha lá os seus transtornos, e do que isso se despreenderia, né, para nós, enquanto análise? Ele está realmente mais conectado, de repente, com alguma coisa, né? Alguma coisa de fora, alguma coisa de dentro? A gente pode até se perguntar. Mas o interessante é levar essa pergunta pro nosso pessoal, pra gente. Né? O que de uma produção criativa, artística, no que nisso podemos navegar mais no que a gente chama de realidade, ou naquilo que a gente entende que é o que nós somos, que é o que estamos sentindo, que é o que estamos pensando, que é a nossa relação com essa imagem que a gente tem da gente. Poderia, de repente, ser, pensando em Van Gogh, que justamente um processo criativo
escrever, mesmo escrever, também pintar. E aqui o pintar eu julgo escrever com tinta. Né? Desenhar, dançar. Não seria uma possibilidade também para verificar esse universo interno, que então ganha forma. E talvez por ganhar forma, fica mais rico. Sim. Tem uma frase que diz: a arte, né, é aquilo que torna a vida mais interessante que a própria arte. Ou seja, nessa produção, o que está sendo feito? Né? É o artista, a artista que se transforma no ato criativo, e isso seria o resultado final, porque na verdade não há um resultado final. Há só um caminhar de investigação em forma de um meio. Pincéis, canetas, música, instrumentos, investigando esse nosso lado que não tem palavra, que a gente não consegue, mas sai muito bem pelas produções artísticas. E aí, em se materializando, é possível enriquecer a própria existência. Nomear. Sim. A arte, ela poderia ser usada para esse autoconhecimento, né? Para esse mergulho, para esses mergulhos internos, né? Esses mergulhos que nos fazem entrar em contato, talvez, com o nosso subconsciente, né? Porque aí você me diz se eu tô falando alguma bobagem, assim, porque eu entendo que o subconsciente é como se fosse a nossa criança interna, a criança que é super criativa, que consegue acessar coisas que quando a gente cresce fica muito racional, muito intelectual, a gente não acessa, né? A criança, ela se permite mais, né? A experimentar as coisas. Então, nesses processos artísticos, nesses processos de mergulhar na arte, seria esse contato com essa criança interna? Esse se permitir experimentar a vida de outra forma? Olha, essa é uma excelente pergunta, a qual os artistas e psicanalistas se debruçam discutindo sobre isso, né? Eu tenho uma análise minha que começa pensando em Freud, porque Freud pensou muito sobre os sonhos. E deu muito valor para os sonhos, como um instrumento da gente ainda trabalhando depois que a máquina desliga. Né? E trabalhando com muita leveza. Eu pensaria assim, então. Posso pensar, né? Eu me coloco que justamente o inconsciente e a gente dormindo teria os sonhos como uma produção artística. Algo que traz ainda, enquanto material, como tinta, como pincéis, algo que é essa produção dos sonhos. Então, é uma grande pergunta o que temos, o que sai quando a gente começa a produzir, né? Pintar, escrever. Mas a grande pergunta, porque sair é uma questão muito, muito nossa, muito do Brasil, né? Que eu vou pintar para botar o meu eu para fora, né? Para aliviar isso que eu tenho aqui dentro. Mas e será que tem coisa aí dentro para botar para fora? Será que tem tanta coisa assim? Ou será que também, além de aliviar, a arte também constrói?
Uhum. Ela é Constrói o novo, né? exato, exato, né? Então, às vezes eu lido com artistas que eu acompanho, né? E daí a gente fala assim, olha, não, eu quero botar para fora. Eu falei, olha, vai que você descobre que não tem tanto assim para botar para fora. Vai que você descobre Não, e que sabe de uma coisa, assim, desculpa te interromper, mas tem uma tendência das pessoas quererem encavucar muito as histórias, né? Ah, porque eu sou assim, porque lá no passado eu sofri isso, eu sofri aquilo. E, e tenta trazer sempre à tona algo que está no passado, né? E sim, não estou dizendo que isso não é importante, né? Quem sou eu para dizer que não é importante? Mas eu acho que de repente seria interessante começar a se olhar no presente, né? O que eu estou sentindo agora é a partir daqui que eu posso trabalhar, né? Sem ficar cavucando demais as histórias do passado, né? é que bem nesse intuito de cavocar, a gente tem uma mania de querer ser cartesiano, de querer achar que A mais B é igual a C. Nem sempre, Uhum. Nem sempre. nem sempre. Então, é como aquela piadinha de escola de psicanálise, né? A pessoa chega e fala: eu vim aqui porque eu sou muito violento, quero deixar de ser. Aí o psicanalista pergunta: é mesmo? Por que você é violento? Porque mamãe me bateu muito. É mesmo? Sua mãe ainda te bate? Não, mamãe morreu tem 30 anos. Ou seja, não é a mamãe, então, né? É você. Não é Então, mas uma. a gente tende a construir essas narrativas cartesianas. Tipo, eu sou assim porque papai foi. Eu sou Exato. assim porque Uhum. mamãe não E é me muito deu aquilo que cômodo, eu né? deveria ter tido. Você se agarrar. Né? É muito cômodo você se agarrar a uma história, porque de repente você acaba. É aquela velha história, né? Você acaba colocando a culpa no outro, né? Eu sou assim porque Fulano me tratava dessa forma. Então é uma maneira de você não se responsabilizar pelos seus próprios atos, talvez, né? Exato. Interessante que você falou o termo responsabilidade, né? Porque talvez seja essa ilusão infantil que carregamos de tentar nos sentir desonerados da responsabilidade da vida. Por que Sim. infantil? Né? Exato. Porque na infância nós éramos desonerados de ganhar dinheiro, cozinhar, pagar os boletos, né? Alguém Uhum. fazia isso por nós. Na psicanálise, tanto na arte, nós acabamos percebendo que a nossa vida, ela está muito mais na nossa mão do que a gente gostaria de admitir. Uhum. Sim. Não, não é assim não é algo que a gente fica bem depois que fica sabendo ou cai a ficha, né? Uhum. Eu costumo dizer assim, olha, uma terapia é bom, mas não é gostoso. Gostoso é barra de chocolate. Né? Assim, É. tanto a arte quanto a, a psicanálise tem essa capacidade de ir vivendo um processo analítico, ou vivendo o processo de escrever um livro, de pintar um quadro, de dançar, de tocar um instrumento, nos confronta com a gente mesmo. Sim. E nos confronta justamente também com o nosso desejo de desoneração. Né? Então, eu escuto dos artistas nos ateliês assim:
eu ainda não estou bom pintor porque eu não tenho ainda os pincéis. Não, sabe o que é? É porque eu não tenho disciplina. A hora que eu começar a acordar cedo... Não, eu sou desorganizado. A hora que Começa a eu arrumar desculpa. vou comprar um livro, vou aprender. Aí no consultório eu escuto, a minha vida não tá boa, mas é porque tem muita confusão na família, eu não sei o que fazer. Não, eu sou muito tímida, eu ainda preciso melhorar. Ou seja, qual é o discurso dos dois se a gente fizer uma média? É assim, Uhum. há algo que ainda não fiz e preciso fazê-lo. Enquanto não Só que eu não fizê-lo, estou disposto, né? enquanto não Não tenho uma fazê-lo, disposição interna, né? exato. Enquanto não fizer isto, eu não estou pronto para ir na direção dos meus desejos. Mas é uma coisa completamente idealizada, né? Sim. Eu me coloco numa postura, então, que é o que você falou. Eu não consigo resolver a minha vida porque preciso resolver e isso é minha timidez. E aí o desdobramento disso, que é a gente começa a achar culpados. Uhum. Eu sou tímida porque mamãe não pôde me educar direito. O artista fala, não, eu sou desorganizado, mas a culpa é do sistema capitalista que me faz trabalhar muito. E nunca assume para si isso que você falou, né? Da necessidade de, ok, onde eu vou agora? Começamos a partir daqui. Sartre dizia, Uhum. não importa tanto o que fizeram com você no passado. O que mais importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você no passado. Exatamente, exatamente. O Guilherme, mas eu queria te perguntar uma coisa assim. Eu sempre fui muito, aí falando de mim, né, de uma coisa que eu tô acostumada. Eu nunca tive muito problema em mergulhar nos meus processos internos. Sempre gostei de me aprofundar naquilo que eu estava sentindo, e até meio dramático, sabe? E, e eu percebo que quando eu entro nesses processos, eu mergulho tão fundo que eu fico ali, sabe? Mergulhos que às vezes você não. Mergulhos profundos, às vezes um pouco de até de medo, assim, né? Caramba, o que eu tô vendo aqui e tal. Mas eu nunca tive medo disso. Mas uma coisa que eu percebi até pouco tempo atrás, que esses mergulhos profundos, eles são importantes, né, para a gente se autoconhecer, para a gente se perceber, perceber quais são os bloqueios, né, enfim, isso é bastante importante no processo de autoconhecimento e desenvolvimento, né. Mas também é importante voltar para a superfície de vez em quando, né, dar uma respirada, fazer brincar, né? E aí eu costumo dizer que é levar a criança para brincar, assim, sabe? Aí comer um chocolate que você gosta, pintar uma tela com uma música gostosa. E esses mergulhos são importantes, mas é importante voltar também, né? Respirar, aí volta de novo. E no meu processo, isso é bem intenso, assim, sabe? Eu mergulho e fico ali. Até que daqui a pouco, sei lá, minha criança vai lá e me resgata. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa divertida, né? Enfim, só para dar uma ilustrada nisso que você estava falando, que assim, eu acho que é importante dizer isso também, né? Que de repente a arte é uma forma desse lúdico, né? Também, desse voltar para esse lugar lúdico, né? Mais Sim, leve. sim. Veja, a gente tem processos que culturais que nos tolhem, que tentam nos formatar, obviamente. Mas nós temos um processo muito pesado do ser humano, né? Que é o que a gente chama de um processo superegóico.
não seria um processo, mas dentro daquilo que eu estou falando, né? Que é uma cobrança interna. Sim. Tem uma vozinha na cabeça, chata, cobrando, né? E o que essa vozinha, ela cobra? Ela pode cobrar valores culturais e familiares de onde você vive. Ó, tá vendo? Já tem 30 anos, tinha que estar casada e ter filho e ir pra Disney. Uhum. Sim. Ah, olha, você já tem 25, ainda não terminou a faculdade. Olha, ou teu amigo já está trabalhando. Né? Uhum. Esses processos de autocobrança, eles podem soterrar justamente esses desejos mais verdadeiros, aquilo que conecta conosco, que pode sim ficar cada vez mais soterrado com o passar do tempo. Há um estudo da educação que muito significativo, acho que se tiver gente da educação escutando aqui, vai ver que tem vai saber desse estudo que eu estou falando, que é um estudo de pegar um clips e dar para uma criança e pedir para ela escrever todas as possibilidades que o clips é possível para aquele objeto. Né? Possibilidades de utilização de um clips de papel. Uhum. E as crianças de pequenininhas escrevem centenas. E um adulto escreve 15, 20. E conforme a criança vai subindo na escolinha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, menos possibilidades Vai perdendo. ela vai dando. Né? Então, assim, nós nos perguntamos, né, às vezes assim, de uma maneira muito saudável, será que eu quero aquilo que eu falo que eu quero? Não, eu quero sim ir para Disney, casar, ter filho. Tem certeza que isso vem de você? Não vem da sua mãe, da cultura, da sociedade? Sim. Isso com certeza está servindo de rolha, de tapume para algo muito mais interessante, muito mais verdadeiro. Então, com certeza, a arte ela vai entrar nesse lugar quando você se permite viver a arte enquanto um processo de autoconhecimento. Legal. O que seria um processo de autoconhecimento na arte? O processo em si. Viver o processo de não ter uma fórmula. Viver um processo de um dia após o outro. Né? Se havendo com suas limitações. Esse é um processo. Sim. Agora, uma coisa importante que eu acho bacana a gente falar aqui também é que emoções, né? Como eu sou professora de gestão emocional, a gente tem que falar de emoções um pouquinho, assim. E eu percebo que as emoções como tristeza, melancolia, enfim, emoções que pra gente, fora da arte, fora da música, fora da literatura, não são valorizadas, né? Mas na arte elas são valorizadas. Então essas emoções, na vida real, elas são vistas como um ponto de fragilidade, né? Então as pessoas escondem isso. Né? A tristeza não é bem vista, a melancolia não é bem vista, né? É como se fosse vergonhoso sentir tristeza. E aí a gente vê as mídias sociais cheias de vidas que não são reais, né? Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás de um caso de uma sobrinha de uma amiga que se matou. E a vida nas redes sociais era perfeita, fotos lindas, feliz, contente, sabe? Então, é muito sério isso, né? Porque a gente está vivendo um momento onde as máscaras são lindas,
né? Mas por trás das máscaras existe um lugar muito profundo, né? Como que a gente pode lidar com isso, né? Através da arte, de novo, né? Voltando para a arte. Pensando, né? Voltando na história de Van Gogh, né? Ele tinha transtornos mentais, mas criava coisas maravilhosas. Talvez ele tivesse uma consciência muito maior, né? Do que acontecia com ele, talvez. Enfim, não sei. O que você poderia falar sobre isso? É a ditadura da felicidade, A né? ditadura da felicidade. É proibido não estar feliz. Olha a vozinha de novo na cabeça, dizendo você tem que estar feliz. Ó, tá vendo? Tá todo mundo feliz no Instagram, menos você. É. Né? É... Olha que interessante a gente poder pegar a angústia, a alegria, ou a tristeza, o desespero, ou a excitação, quaisquer sentimentos que sejam, a gente pegar eles pelo chifre, assim, pelo pé e falar deles. Olha, nada do que uma carta de amor num dia de coração partido, né? Acho que aqui a gente tem algumas pessoas que estão aqui acompanhando. Quem nunca, né? Uma carta para o amor não correspondido, né? Uhum. Seria disso, senão uma narrativa que vai dando forma, vazão para aqueles pensamentos internos, para aquela sensação que não é tão boa. E quando vai para o papel, Uhum. ganha forma, que é possível analisar, que é possível pensar sobre. De repente até se arrepender. Assim, nossa, agora que eu estou lendo essa minha carta de amor não correspondida, assim, nem é tanto assim, vai, calma, menos. Uhum. Por quê? É. Há que se ter essa passagem para um meio analisável. Uhum. Então, nada como ter uma passagem, uma materialização de qualquer meio possível das nossas emoções. Né? Eu falo Sim. muito da literatura, porque a literatura, por excelência, vai ter uma capacidade expressiva maior, no sentido de comunicação, no sentido de achar termos. Mas isso é uma ideia cultural nossa, né? Um quadro é tão complexo e comunica quanto, às vezes, mais que um livro. Né? Uhum. Uma boa exposição de esculturas vale um livro que você leu, pelo impacto que te Sim. dá. Por quê? Porque quem estava trabalhando aquelas obras estava mexendo internamente alguma coisa em si. Mexendo, o que eu quero dizer? Olhando de frente, com coragem, investigando, se entendendo como uma pessoa que sente aquilo, entendendo Uhum. como aquilo faz parte, como ela tem aquilo no mundo. Trazer para a luz, né? Sair do quarto escuro e trazer para a luz. Ótimo. Trazer para a luz, acho que é uma boa. Eu trabalho com vídeo e fotografia, né? E é uma escrita com a luz, né? Então seria isso, né? Trazer para a luz aquilo que está escondido. Uhum. Como eu falei, né? A gente fica pensando, então para botar minhas emoções para fora, eu preciso então aprender a pintar lindamente bem para conseguir. Não, porque você já fez isso quando você escreveu uma carta. Né? Uhum. Isso está na gente, isso é um processo humano de operação. Né? Ela entra Sim. justamente, a arte entra para auxiliar nesse processo. Agora, pessoas que já sofreram ou se recuperaram, ou ainda sofrem de vários transtornos mentais, né? Elas têm essa tendência de serem rejeitadas socialmente
Eu tenho até um caso de uma amiga, né, que é difícil de encontrar emprego, enfim. Porque talvez a sociedade enxergue essa pessoa como não, como se ela não pudesse se encaixar mais no que é dito normal, né? E talvez esse seja o grande medo, né, das pessoas se expressarem né, as suas dores, os seus incômodos, as suas questões emocionais, justamente porque a sociedade é muito cruel, né, nesse sentido, assim. Quem é louco, quem é normal, né? Afinal das contas. Todos nós somos um pouquinho dos dois, né? Então, eu acho importante trazer mesmo, né, para esses diálogos, né? Você citou a Nise da Silveira, tem até um filme, né, sobre ela, Tem, tem. que fala sobre isso, né? Normalidade demais também adoece. Né? O que é normal? Podemos O que entrar é de novo. normal? Não, normal é ser assim. Normal é ir para Disney, casar, aquela coisa toda. Né? É. Ah, mas, claro, a todo respeito do trabalho de Nise da Silveira e do trabalho que é apresentado junto à classe de psicólogos, de psiquiatras, junto à saúde mental através da arte, até com muito cuidado, reverência, passo por perto dessa área. Eu não sou psiquiatra, né? Então há um certo cuidado meu como psicanalista de falar sobre isso. Mas o que a gente pode dizer? Eu tenho um estudo agora dentro do mestrado em psicologia, onde eu trabalho com arte e psicologia na UMESP, onde eu sou pesquisador da CAPES, da UMESP de São Paulo, Uhum. onde a gente já tem mapeado como crianças em hospital, adultos internados, idosos em situação de internamento, tem uma melhora significativa quando estão produzindo arte. Por quê? Nessas produções de arte, então, a gente pede para essas pessoas e crianças responderem como estão se sentindo em formato de arte. Que pode ser uma colagem, pode ser um desenho feito com guache no dedo, pode ser uma história. Ao fazer esse processo, e a ciência já tem amplamente analisado, através de artigos científicos, isso, a capacidade de expressão melhora, aquilo que eu falei antes. É como se a arte tivesse, então, para além das palavras, emprestasse às palavras novas possibilidades de comunicação, de análise do próprio mundo, onde depois de fazer a própria obra, a obra que eu digo, o desenho, a colagem, a história, a pessoa toma mais conhecimento de si. Uhum. E começa a ter, então, mais mecanismos de administração daquela condição tão estressante que é estar dentro do hospital. E aí passa para uma melhora física, porque daí nós temos todos os mecanismos que começam na psique, mas que começam, então, a operar processos químico-biológicos na pessoa, que faz ela melhorar no tratamento. Né? Nossa, sabe que eu lembrei de um documentário que se chama Alive Inside. Você já assistiu? Não. Nossa, é maravilhoso, porque conta a história de pessoas internadas com deficiência mental e um grupo de estudantes, eles levam fones de ouvido e pesquisam dentro da história de cada um, quais as músicas que mais marcaram a vida deles. E aí eles trazem essas músicas para eles escutarem.
Meu, é incrível, assim, porque pessoas que estavam em coma vários anos ou meses, é, começam a, sabe, eles lembram da música, começam a dançar, enfim, começam a ter uma interação muito positiva, assim, muito feliz e tal. E aí eles dizem que a música, ela não afeta áreas do cérebro que são prejudicadas por doenças mentais. Assim, a música ela atinge outro, é como se ela tivesse um compartimento diferente assim dentro do cérebro, sabe? E eu achei legal você ter falado isso, porque eu lembrei desse documentário. É maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. Ô, Márcia, tem gente perguntando o nome do documentário. Você pode repetir? É Alive Inside. Alive de vivo dentro, né? E tá no, acho que tá no Netflix ainda, assistindo no Netflix. É muito lindo esse documentário. Eu chorei assim um monte, porque, nossa, é super emocionante assim, ver pessoas acamadas há muito tempo assim e com problemas de assim, que não lembram de nada, com Alzheimer. E elas conseguiam lembrar a letra da música inteira, eles conseguiam cantar, sabe? Bailarinas, bailarinas dançando. Nossa, muito, muito bonito. É impressionante, né? O que a arte pode fazer, o poder de cura, assim, né? Isso fala também de como o corpo também ainda há muito a ser compreendido como instrumento de apreciação do mundo e aprendizado do mundo. A gente não aprende só pela cabeça, né? Só pelo mental. Sim. Há toda uma experiência que vem pelo agir, que vem pelo nosso corpo vivendo algo. Ah, na fotografia, a gente costuma dizer, quando está analisando fotografia, a gente fala assim, olha, o teu corpo, o teu olho sabe mais que o teu cérebro. Quando a gente quer dizer assim, quando a gente vê coisas e já viu antes mesmo de pensar sobre. Uhum. Como se o olho, claro, né, o olho e o cérebro fazem parte da mesma coisa, mas há uma certa vivência pelo corpo. E a psicanálise se debruça nisso. E muitas artes também, muito da arte é sobre o que é o corpo dentro do mundo. E o que seria um aprendizado do mundo pelo meu corpo. O que eu consigo viver só com a utilização do meu corpo. Porque a gente pode pensar também o corpo primeiro, enquanto sentidos que a gente toca o mundo. Mas também enquanto afetadores do mundo. É com o corpo que nós construímos, materializamos. Fazemos coisas que só existem na cabeça, então nascerem. Virem a ser algo que, se não fosse pela nossa indução, a nossa volição, a nossa intenção, não aconteceriam, não existiriam. E aí depois nós temos eu, o meu pensamento e o meu pensamento materializado diante de mim. Aí tem eu, o mundo e a minha criação do mundo. Aí nesse ponto podemos nos analisar a respeito do que vivemos, do que pensamos. Uhum. Tem um curador, o Charles Watson, do Parque Lage do Rio, costuma dizer assim, olha, as ideias têm que pagar o pedágio de ir para o papel. Porque na cabeça elas são lindas, até você escrever elas no papel. Esse pedágio físico de escrever, de desenhar, de fazer um croquis, é um processo em que você se atrela numa maneira de dar lógica àquilo que você está pensando.
mas ainda é aquém do que você pensou. Né? Uhum. As palavras, por exemplo, elas são pequenas. Pensa as palavras como pequenas forminhas que eu coloco as minhas ideias e dou para você. Muita coisa fica de fora. Porque palavra também é forma, mas também é forma. Forma e forma. Né? Ela formata uma ideia. Se nós falamos aqui a palavra felicidade, temos várias interpretações de felicidade. Então, às vezes é preciso desconstruir a forma para poder falar mais. Uhum. Preciso analisar a forma. Quando a gente está desenhando uma ideia, fazendo um sketch, não deixa de ser um processo de tentar dar forma, mas que também acaba sendo forma, porque tem coisa que não cabe, tem coisa que nem tudo é assim tão lindamente possível de se expressar naquele desenho. Quando me coloca em análise com aquilo que eu estou pensando, e uma vez aquilo escrito me faz capaz de analisar aquilo que saiu de dentro de mim. Sim. Isso me lembrou que o tanto que isso faz sentido na dança também, né? Eu fiz um tempo contemporâneo e TKV, que é técnica clausiana, né? De consciência corporal. E eu lembrei disso que você falou, desse processo que às vezes na mente é uma coisa, mas a forma às vezes é outra, né? Quando você escreve é outra coisa, quando você tenta fazer isso acontecer é diferente, né? E eu lembro que eu via o movimento, né, a professora fazendo o movimento, e na minha mente era muito simples, muito fácil. Só que na hora de fazer, o corpo parecia que tinha uma linguagem própria, entende? E ele não entrava, não entendia, fazia errado. E eu ficava frustrada por isso. Eu falava, meu Deus, como assim? Eu tô vendo que é fácil, eu sei que é fácil. Mas o corpo é engraçado isso, né? Porque parece que o corpo tem uma. O corpo realmente tem uma memória, né? Uns bloqueios, umas travas que a gente não entende conscientemente, que talvez esteja no subconsciente, né? Mas que esses trabalhos de consciência corporal ajudam muito, né? A gente a começar a soltar, destravar e de repente até criar, né? Coisas que mentalmente a gente não acredita que possa fazer, né? Eu acho que é inerente ao processo de criação, né, de atividades criativas ou artísticas, o momento de lidar com as próprias travas, o momento de Sim. perceber aquilo que nos faz travar. E as possibilidades e motivos são muitos para se travar, né? Para a gente não ir na direção de um processo, de uma fluidez. Aquilo que você falou antes, né, a gente estava conversando sobre deixar fluir, sobre eu comentei sobre o império da alegria, né, a ditadura da Ditadura felicidade, da felicidade. e eu comentei sobre os processos superegóicos, que é a gente idealizar, não, olha, tem que fazer assim, tem que... Isso é muito visível, tanto na clínica quanto no acompanhamento de artistas, onde começa um processo de autotravamento que vem por essas expectativas, essas idealizações do que é que tem que ser o processo que eu vou viver. Uhum. Do que eu deveria estar sentindo. Você falou, Perfeito. eu deveria estar me mexendo. O que eu deveria estar fazendo, pensando. Né? Mas, na verdade, um processo de vivência, de experiência que nos transforma, é um processo que esculhamba um pouco essa estrutura toda, que no fundo a gente Uhum. queria deixar intacta.
essa imagem que temos de nós. Porque nós estamos no conforto, né, num pseudo-controle que não existe. Mas, quando não há transformação, sim, você ficar um pouco incomodado, né? Uhum. Incômodo bem de você estar em lugares que você não reconhece. E é bom estar em lugares que não se reconhece. Já pensou viajar de férias sempre? Ai, que bom viajar, né? Vamos ver se vacina vem logo. Mas já pensou se a gente viajasse sempre para o mesmo lugar conhecido? A viagem é boa pelo desconhecido. Uhum. Sim. Guilherme, só um detalhe. Eu acho que em 2 minutos, em 1 minuto, vai dar o tempo aqui da live de acabar. Então eu gostaria de, para quem está online, que a gente entra de novo, só para de repente abrir para perguntas. O que que você acha? Pode ser? Ok. Tá. Então vamos falando até acabar o tempo. A gente tem 1 minutinho aqui. Um minutinho contado, né? É. Só para finalizar, então, a nossa hora aqui, depois esperando o pessoal para conversar, viver um processo de vida, isso não é um monopólio da arte ou da psicanálise. Mas a arte e a psicanálise se debruça em analisar isso em prismas diferentes, em outras perspectivas, mas, enfim, como que nós podemos fluir mais, né? Esse é um ponto em comum entre as duas. Sim. Bom, então a gente vai, só para quem está entrando agora, a gente está dando tempo aqui e a gente vai finalizar e vai entrar de novo para perguntas. Quem tiver alguma questão, alguma coisa que queira perguntar para o Guilherme ou para mim,